Fala galerinha, Paulada tá de volta, bicho. É, moçada, agora nós estamos aqui para falar da provinha do Enem, tá ligado? Maior prova em número de candidatos do nosso país, o Enem. É, moçada, o exame do ensino médio, puxa vida, né? Exame nacional do ensino médio. Moçadinha, vai soar um pouco diferente, estranha a história, mas nós falaremos sobre o vestibular do Enem de 2020. Paulada, mas 2020 já passou. Pois é, bicho, mas lá não deu para nós ter prova. Então, a prova do Enem que está sendo realizada, que será realizada agora em 2021, nos dias 17 e 24, nós vamos considerar, obviamente, relacionada à prova que ocorreria lá no ano de 2020, um ano especial, né? Um tanto quanto diferente que nós vivenciamos. Moçadinha, rapidamente, para que nós possamos trabalhar, a prova do Enem, então, ela está sendo dividida nesses 2 dias, 17 e 24, a prova aí presencial, escrita, não digital, né? E, portanto, nós teremos o seguinte: no primeiro dia nós teremos questões de ciências humanas, teremos questões de linguagens e, obviamente, a magnífica redação. Galera, lembrando que cada disciplina apresenta aí aproximadamente, ou melhor, exatamente, 45 questões. No segundo dia, nós teremos a prova maravilhosa da matemática, 45 questões, e das ciências da natureza, mais 45, envolvendo física, biologia, química. E aí, bicho, que nós entraremos com força. Portanto, esta é a sua provinha. Moçada, no primeiro dia nós teremos 5 horas e meia de prova e no segundo dia 5 horas. Portanto, fique atento, hein, bicho? Você deve estar na escola, Primeiro que você tem que ir lá ver a sua escola, confere já bonitinho antes, para não deixar tudo para a última hora. E aí, no dia da prova, chegar 1 hora antes, chegar lá meio-dia, o portão fecha 1 e da 1 até a 1h30 vocês terão procedimentos específicos que serão discutidos, entrega de prova e tudo mais. E aí, 1h30, bicho, aí o bicho vai pegar, você vai começar a fazer sua provinha e vai arrebentar nessa prova que eu tenho certeza. Show de bola? Passadas essas informações iniciais, produção, vamos fazer o seguinte, roda a vinheta, meu amigo! Fala, moçadinha, Paulada voltou agora, bicho, tô voltando pra falar desse bagulho show de bola chamada Revisão Enem 2020. Paulada, não era dica. Galera, dica, revisão, tudo a mesma coisa. O que importa é que você vai assistir e vai acertar a questãozinha na prova do Enem, lá do dia 24, que nós teremos, consequentemente, a prova de biologia. Moçadinha, como nós fizemos para todos os outros vestibulares, que o Paulada esteve aqui passando dicas, por sinal, moçada, que sucesso que tivemos. E ó, quero te dar uma dica importante, hein? Não adianta você simplesmente assistir a dica do Enem, caso você vá prestar o Enem aí, tudo bem. Paulada, por quê? Paulada colocou anteriormente dicas de FAMEMA, dicas de Unicamp, FUVEST, FAMERP e galera. Isso não exclui a possibilidade de alguns temas que foram discutidos anteriormente de estarem na prova do Enem. Portanto, se você não assistiu às outras dicas, bicho, fica esperto, não vai vacilar não. Assiste lá. Importantíssimo. Dicas então da FAMEMA, dicas da Unicamp, FUVEST e FAMERP. Se você puder, tá lá no canal, tá lá não, tá aqui no canal. Você tá louco, Paulada? Tá aqui no canal para que vocês possam usufruir. Então não deixem de assistir as outras dicas e, claro, você não vai deixar de assistir a dica do Enem para a prova do Enem, né, moçada? Tranquilão? Então agora, como nós fizemos para as outras provas, nós também faremos para a prova do Enem, bicho. Vamos fazer uma análise estatística do Enem de 2012 a 2019. Moçada, mas deu um trabalho isso aqui pro Paulada, bicho. Analisar questão por questão, desde 2012 até 2019, na média aproximada de 15 a 16 questões por prova. Então, Paulada trabalhou bonitinho para montar exatamente isso daqui para vocês. Moçada, mais uma vez eu quero deixar bem claro para que você entenda comigo o seguinte: o fato de eu fazer essa tal análise para vocês é muito simples. É para que você entenda, dentre os temas que existem na biologia, quais são os temas que nessa prova são mais relevantes, que caem mais intensamente, maior número, maior diversidade. E claro que nós começaremos, sem dúvida alguma, moçada, olha que loucura, bicho. De 2012 a 2019, nós tivemos simplesmente 35 questões que envolvem ecologia, bicho.
Me lembro como se fosse hoje, em uma das dicas que nós passamos, eu falei sobre sistema energético fechado, é legal que você dê uma olhadinha. Falamos sobre cadeia alimentar, moçada, falei sobre fluxo de energia, fluxo de matéria, que são questões que estão envolvidas dentro dessas 35 aqui representadas por mim. Agora, além disso, questões de relações ecológicas, vou trabalhar algumas que são mais importantes, questões que estão vinculadas à preservação ambiental, agravos ambientais. O Enem gosta muito desse termo, viu, moçada? Preservação ambiental. O Enem, ele gosta de jogar um problema e pedir para que o aluno identifique nas alternativas uma possível solução, ou melhor, maneiras de amenizar este problema. Isso é clássico da prova do Enem. E claro, né, moçada? Dentro dessas 35 questões também encontramos questõezinhas que envolvem bioma, geralmente cerrado, geralmente associado à própria caatinga, ou então floresta amazônica associada à biodiversidade, característica do ambiente, adaptações de vegetais e animais para esses tais ecossistemas específicos, estes biomas. Paulada tá babando aqui. Vamos lá, ó. Show de bola? Então, galera, então guarde com carinho, bicho. Primeiro fator, ecologia, 35 questões. Vem cá. Será que ecologia é um assunto... Opa, Paulada bateu na tela, Jacu. Ó, será que existe possibilidade de você ir para a prova do Enem sem dar aquela boa pincelada na ecologia? Moçada, olha isso! 35 questões. Legal. Um segundo fator, bicho, importante, é a citologia. 18 questões de citologia, envolvendo organização celular, organela citoplasmática. Moçada, eu vou te dar um toque. Todos estes anos que nós avaliamos, de 2012 a 2019, todas as provas, com exceção de uma, começaram com questões de citologia e especificamente organela citoplasmática. Portanto, bicho, nós não vamos poder deixar de falar dessas organelas daqui a pouquinho de forma um pouco mais específicas. Identificação, função, saber onde estas organelas, em que tipo de tecidos essas organelas estão mais intensamente associadas às células. Falaremos isso na sequência. E lógico, né, moçada? Questões relacionadas à fotossíntese, isso vai ter para você. Questões relacionadas à respiração celular, vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos, né? E ó, um detalhe que eu observei no Enem, que é muito clássico e muito presente nas outras provas, é divisão celular, moçada. No Enem, não tivemos muitas questões envolvendo o fator de divisão celular propriamente dito, mitose, meiose, mas você sabe que é um assunto sempre muito importante. Legalzinho? Então olha lá, citologia, hein? Os dois primeiros fatores. Galera, na sequência, chegamos na genética. Bicho, e a genética envolvendo estrutura de material genético, tanto DNA quanto RNA, síntese de proteína, a estrutura, como que funciona, onde ocorre, quem participa, geralmente questionado desta forma, e lógico, né, moçada? Biotecnologia. Meus amigos, nós passaremos por um cagalhão de fatores biotecnológicos relacionados hoje aqui à nossa revisãozinha para o Enem. Legalzinho? Então, ó, já de antemão, 3 assuntos baitamente filé para você. Ecologia, citologia e genética. Belezinha? Ótimo. Moçadinha, na sequência, por incrível que pareça, fisiologia animal, especificamente a parte de fisiologia humana. Tivemos questões de sistema excretor, digestório, respiratório, endócrino e um detalhe importante, moçada, questões associadas a sistema sensorial. O Enem gosta dessa história. Já tivemos questões relacionadas a visão, paladar e que tal hoje citar algo diferente dentro desse sensorial e que possivelmente possa estar na sua prova. Então, detalhes importantes. Galera, então já de antemão é o seguinte, você percebeu que os 4 filés da prova do Enem, ecologia, citogenética e fisiologia animal. Só um detalhe que eu acabei esquecendo, nesta genética, moçada, envolve também genética mendeliana, né? Questõezinhas que já caíram, questão de linkage, questão de segunda lei, de primeira lei, variações, né? Então, questõezinhas que possam... Herança ligada ao sexo. Paulada matou umas questões aí de herança ligada ao sexo, né? Associado com segunda lei, bicho, e, consequentemente, associado a cromossomos autossômicos. Então, legal de você lembrar. Então, ó, agora recapitulando, os 4 filés pro Enem estão aqui listados. Ecologia, citogenética e fisiologia animal. Agora, moçada, nós tivemos alguns outros assuntos que vão pingando em algumas provas, nem sempre estão presentes em todas elas, mas que aparecem esporadicamente dentro da prova do Enem. Dentre elas, a botânica maravilhosa, 8 questõezinhas. De que tipo? Galera, você tá ligado àquele clássico cladograma da evolução das plantas?
É, bicho, isso é importante. E eu já vou aproveitar a ideia e pedir para que você que está me ouvindo, aqui no Se Liga na Bio, nós temos um vídeo, depois a produção vai colocar aqui para vocês, que fala especificamente sobre a evolução das plantas. Então, além da dica, eu vou deixar aqui para você, indicado também para que você assista essa evolução das plantas. Ó, filezaço destas 8 questões de botânica, com essa dica, com esse vídeo que você vai assistir da evolução das plantas, você acabava matando praticamente quase todas elas. Tudo bem? Tivemos uma questãozinha de reprodução de pteridófita, mas essa foi um pingo fora d'água. Belezeira? Ótimo. Galerinha, chegamos à imunologia. Eita, que beleza, hein? Associando especificamente a fatores de imunologia, imunização, vacina, soro, que são questões clássicas que podem estar presentes aí na provinha do seu Enem. Eu acho que esse ano vai cair algo nesse sentido. Vou comentar com vocês posteriormente algo nesse sentido aí de vacina e tudo mais. Evolução, 6 questõezinhas. Darwin, basicamente, conceito darwinista. Especiação, conceito de Lamarck, as teorias de forma geral. Tudo bem? Bastante fácil, evolução na nossa história. Parasitologia, moçada. Por incrível que pareça, nós podemos observar, tem um au-au aqui próximo do estúdio. Que delícia! Não precisamos parar não, moçada. É a vida como ela é. Vamos nessa, ó. Parasitologia. São questõezinhas clássicas. Esquistossomose já esteve presente. Algumas viroses, algumas bacterioses, febre amarela, dengue. Portanto, nada tão sofisticado dentro da parasitologia. Mas esse ano é um ano diferente, né, moçada? Nós tivemos, em uma das dicas anteriores, eu fiz um baita resumão, inclusive matamos uma das questões aí de vestibulo anterior, falando sobre doenças associadas à carência de saneamento básico, doenças sexualmente transmissíveis, doenças transmitidas por picada de mosquito. Precisa ver nas dicas anteriores isso, hein, moçada? Não perde, tá? Assiste as outras também. E a partir de então, chegamos à zoologia. Apenas 3 questõezinhas de zoo. Dentre essas 3, sempre comparando fator de conquista de ambiente, por exemplo, anfíbio, relacionando, por exemplo, comparação de um vertebrado com outro, uma característica peculiar, às vezes, de um grupo de invertebrado, mas ó, nada tão específico dentro da zoologia, tá? E por fim, uma questão de histologia animal, que trazia uma questãozinha sobre tecido ósseo. Esse tal do tecido ósseo, os caras gostam dele, hein, bicho? Caiu agora recentemente, osteoblasto, osteoclasto. Se não me engano, posso estar equivocado, mas acho que foi na prova da Unicamp. Eu acho, moçada, não tenho certeza absoluta, tá? Produção depois pode até me corrigir aqui. Produção, que coisa linda, olha lá. Embriologia. Tivemos uma questãozinha ridícula de embriologia, que falava sobre as estruturas do desenvolvimento embrionário, bem facinho, ou seja, mais um pingo aí fora d'água. Galerinha, pronto. Esta é a análise que nós deveríamos fazer perante a prova do Enem. Olha lá, hein? Ecologia, citologia, genética, fisiologia animal. Galera, já vou te avisar de antemão, é aqui, nestes 4 fatores, que o Paulada vai deitar o cabelo. Fechou? Belezinha? Tranquilão? Então agora vamos começar a nossa revisãozinha. Então senta aí, pega o seu refresco, Paulada vai tomar um refresco aqui também. Ah, que beleza, né? Tá começando a esquentar aqui, viu, moçada? É assim, quando começa a esquentar, é porque o negócio tá ficando bom. É, bicho, olha lá. A produção tá com uma toalha bonita aqui, hein, bicho? Vamos lá, ó. Galerinha, vamos nós. Vamos começar a nossa brincadeira. Adivinha? Organelas citoplasmáticas. Paulada, mas isso é fácil, hein? Pois é, moçada. Nós temos, quanto à organização celular, seres procariontes, arqueia, bactéria, cianobactéria, serão desprovidas de núcleo. A única organela presente é ribossomo, material genético disperso, mergulhado no hieloplasma. Essa eu não quero enfatizar. Porém, gostaria de te mostrar, moçada, uma célula eucarionte animal. Perfeito? Legal, moçada. Show de bola, né? Olha lá, dentre as estruturas todas que nós estamos aqui pautando, nós temos a estrutura nuclear, não podemos esquecer, por isso chamado de eucarionte. Paulado, isso é uma célula animal. É, moçada, isso é uma célula animal. Vamos identificar algumas organelas. Primeiro o aspecto visual, depois eu entro nos aspectos funcionais, tá bem? Então vamos lá. Ribossomos são as bolinhas que vocês podem observar, que estão dispersas no hieloplasma ou aderidos a esta membrana que está aqui lateralizada. Fechou? Então, ribossomo, síntese proteica, já falaremos melhor de algumas outras organelas. Além disso, moçada, retículo endoplasmático rugoso, ou chamado de granular, ou então ergastoplasma. Qualquer um desses 3 termos vocês podem utilizar.
Por que chamado de rugoso? Porque o ribossomo, depois de identificar o RNA mensageiro, ele adere à membrana para sintetizar a proteína. Legal, Paulada, que joia! Paulada, é verdade que tem ribossomos que são livres naturalmente e ribossomos que estão associados à membrana? É, moçada, eles vão produzir proteínas diferentes, tá? Mas, por enquanto, você considere simplesmente como síntese proteica. Show de bola! Além do rugoso e além do ribossomo, nós temos o retículo endoplasmático liso, né? Por que liso? Conjunto de tubinhos, tubículos membranosos, e neste, moçada, nós identificaremos algumas funções que eu vou listar na sequência, mas que não está associado a ter ribossomo, portanto síntese proteica, não está vinculado a isso. Então visual por enquanto, hein? Posteriormente, identificamos aqui a presença de mitocôndrias, produção de energia, respiração celular. Olha lá, moçada, sistema golgiense ou complexo de Golgi. Você encontra várias bolsinhas achatadas, chamadas de cisternas, que estão empilhadas entre si. Ah, Paulada, é verdade que tem nome? Sim, região cis, trans. Depois eu te mostro isso melhor lá no esqueminha posterior. Além disso, as vesículas secretadas pelo sistema golgiense chamamos de lisossomos e aqui os magníficos centríolos. Galera, centríolo é esta estrutura que nós identificaremos de aspecto perpendicular, formado por microtúbulos, proteínas, organizadas de forma específica e que tem como função primordial produzir o filamento, que vai promover divisão celular, que é o fuso acromático, flagelos, cílios, enfim, centríolo não é estrutura membranosa, hein? É filamento proteico. Show de bola? Então agora destacamos aqui característica de célula animal. Guarde com carinho, viu, moçada? Centríolo é um negócio legal para você guardar relacionado a esta magnífica célula animal. Show de bola? Legalzinho, lisossomo, principalmente com fator digestório, também importante para guardar para a célula animal. Galerinha, vamos lá! Você conhece essa célula aqui ou não? Clássica célula vegetal. É, moçada, além das organelas que nós identificamos lá na célula anterior, que era animal, aqui nós veremos algumas especiais. Mas vamos listar todas por enquanto. Estruturas de uma célula vegetal. Eucarionte, então tá aqui o núcleo, bonitinho. Associado a esse núcleo, retículo granuloso ou retículo rugoso, retículo liso ou não granuloso, tanto faz, sistema golgiense, estou citando os que são iguais, tá bem? Além disso, mitocôndria, legal, Paulada, show de bola. Agora, moçada, chegamos a condições específicas. A célula vegetal, ela será portadora de uma parede celulósica, isso não existe em célula animal, tranquilão. Além disso, nós encontraremos aqui a presença dos magníficos cloroplastos, que aqui estão destacados em verdinho, ao lado até tem uma mitocôndria ali. E um outro detalhe importantíssimo é a presença deste grande vacúolo central, chamado de vacúolo celular. Portanto, moçada, vou até soltar o controle aqui. Estruturas que você deve procurar numa célula vegetal: parede celulósica, cloroplasto e um grande vacúolo. Perfeitamente? Portanto, basicamente, estas seriam as condições iniciais para que vocês pudessem identificar comigo, diferenciar célula animal da vegetal. Agora, vamos entrar especificamente nas organelas. Moçadinha, estou mostrando aqui na nossa figura os dois tipos de retículos que nós temos, o retículo granuloso e o não granuloso. Vamos identificar alguns aspectos funcionais de cada um deles? Vamos começar pelo retículo endoplasmático rugoso. Opa, faltou um R aqui, né, moçada? É hair, retículo endoplasmático rugoso, mas tudo bem, sem problema. Vamos lá, ó. Dentre as funções relacionadas ao rugoso, nós temos uma primeira: produção das enzimas digestórias. Opa, então peraí. Paulada, então você está me dizendo que as células que estão associadas a órgãos que promovem digestão de alimento terão grandes quantidades de retículo endoplasmático rugoso? Isso é regra, bicho, isso é extremamente importante para você guardar. Um outro detalhe: produção das enzimas lisossômicas. Lembra aquela vesícula cheia de enzima? O lisossomo também está associado, as proteínas que estão lá dentro estão associadas a serem produzidas por esse retículo endoplasmático rugoso. Paulada, o lisossomo ele tem função do quê? Geralmente está associado a promover degradações internas na célula. Ah, que legal, Paulada. Então, enquanto um promove digestão intracelular, o outro estaria associado às enzimas digestórias, né? Com o fator da digestão que ocorre dentro das cavidades dos órgãos digestórios. Show de bola! Além disso, nós encontraremos o quê? Produção das proteínas membranares. É, moçada, aquelas proteínas que estarão alicerçando tanto a face interna quanto a externa da membrana. Legal, Paulada, então peraí.
Você me disse que existem ribossomos que são livres e alguns que são aderidos. Pois é, os que são aderidos estão associados à produção de proteínas membranares. Os que estão livres geralmente estão associados com a produção de citoesqueleto. Tá ligado? Aqueles filamentos de tubulina que ficam entrelaçados dentro da célula, dando alicerce? Pois é, quem faz isso é ribossomo que está fora, não ligado à membrana do retículo. Belezeira? Ótimo, moçada, coisa linda, hein, bicho? Vamos lá. Retículo endoplasmático liso. Opa, agora ficou certo aqui, né? Ó, hell. Desculpa, hein, moçada, aqui faltou um Rzinho, mas tudo bem. Paulada já avisou. Dentre as funções do retículo endoplasmático liso, agora, nós temos, olha lá, moçada, produção de ácidos graxos, é ácido graxo, que vai ser importante na síntese de lipídios. Muito bem. Olha que bonito isso aqui agora. Produção de Paulada, então quer dizer que os fosfolipídios que são produzidos para a constituição estrutural da membrana plasmática são produzidos no réu? É, bicho, isso é importante você guardar. Além disso, olha lá, produção de esteroides. Espera aí, esteroides é um tipo de lipídio que está associado a alguns hormônios das gônadas. É, moçada, portanto, células das gônadas serão repletas de retículo endoplasmático liso devido ao fato de estarem produzindo hormônios sexuais à base de esteroides. Puxa, que legal, hein? Vamos lá, moçadinha. Degradação de substâncias tóxicas. Retículo endoplasmático liso, lá na sua célula hepática, no fígão, tem como função promover degradação. Álcool, entre outras drogas e toxinas que acabam sendo ingeridas, elas são degradadas lá no fígado e os resíduos eliminados. Belezinha? Então, ó, célula hepática, gônada e a grande maioria das células, ou todas as células que são portadoras de membrana, né? E por fim, existe um retículo liso específico da musculatura, da célula muscular ou do tecido muscular, que é chamado de retículo sarcoplasmático, que é a mesma coisa que endoplasmático, mas no caso da célula muscular, esse retículo ele tem como função armazenar cálcio, não só, mas fosfocreatina, glicogênio e até mesmo ATP. Beleza? Galerinha, o que eu acho que o Vestiba vai perguntar para vocês? Ele vai te dar a função e pedir para que você identifique em qual tipo de tecido vai ser portador intensamente dessa organela e por, obviamente, ela desempenhar aspecto funcional positivo. Beleza? Então, ó, guarda isso com carinho, hein, bicho? Isso é filé. Legalzinho, primeiras duas organelas destacadas com muito carinho para vocês. Moçada, vamos para a próxima? Eita, que beleza, bicho! Olha aqui, ó. Vem comigo. Este é o sistema golgiense. Só que antes de eu te contar um segredo dos aspectos funcionais e tudo mais, segura aí. Galera, o sistema golgiense ele é dividido em duas faces, a face cis e a face trans. Mas que papo é esse? Calma! As vesículas, ou melhor, as proteínas que serão lançadas para o sistema golgiense, elas são produzidas no rugoso e através de vesículas de transição deslocam-se até a região do sistema golgiense. Este local onde as vesículas que vieram lá do hair, portanto do rugoso, deslocando-se para o sistema golgiense, este local onde as vesículas estão entrando no golgiense, chamamos de face cis. Então é onde entra. Isso. Lá dentro vão ocorrer todos os mecanismos de ativação enzimática, empacotamento e tudo mais, que daqui a pouquinho eu destaco. E aí sim, quando essas enzimas agora forem lançadas novamente para o meio externo, para que elas possam exercer a função e desempenhar o aspecto de secreção, aí sim, quem libera é a face que nós denominamos como sendo trans. Então guarde. Tem que entrar pela face cis e sair pela face trans. Isso é regra, beleza? Ótimo. Pautado nessa história, bicho, haha, moçada, olha as bolsas, as cisternas achatadas. Posso te dar um toque? Como é que chama esse conjunto de cisternas lá na célula vegetal? Você lembra? Dictiossomos. Dictiossomos é o conjunto de cisternas, o sistema golgiense, que está associado a uma célula vegetal. Legal esse detalhe, hein? Galerinha, vamos para as funções. Olha lá comigo. Primeiro, local. Então, o sistema golgiense é o local onde ocorre a glicosilação de proteínas. Credo, o que é isso? Você vai introduzir glicoses nas proteínas para que elas possam fazer parte, posteriormente, de estruturas da própria face membranar. Receptores, por exemplo. Ah, que legal, hein, bicho? Então, isso ocorre aqui. Pois é. Além disso, síntese de determinados carboidratos. Moçada... Pectina, por exemplo, um polissacarídeo, ele é importantíssimo na formação da lamela média. Você tá ligado o que é lamela média? Paulada, I don't remember. Então eu vou te lembrar, tá? Lamela média é aquela substância cimentante que existe entre as células vegetais que promove maior adesão entre elas.
e é pectina. Quem produz? Sistema Golgiense. Ah, que coisa linda, moçada! Então, guarde com carinho. Uma outra função associada ao sistema Golgiense é a produção da bolsa enzimática que está na região anterior da cabeça do espermatozoide, que nós chamamos de acrossomo. Qual a importância dela? Libera enzimas que vão promover a degradação das membranas lá do ovócito, das membranas que estão ao redor do ovócito, zona pelúcida, enfim, e a partir daí promover fecundação. Então, ó, o acrossomo ele é importante dentro do processo de fecundação. Quem é que produz essa enzima? São os sistemas Golgienses. Belezinha? Vamos lá, moçada, só para eu finalizar. E o último aspecto, e aí sim, sem dúvida alguma, a principal função, armazena, empacota e secreta substâncias. Galera, esta é a principal função que você vai guardar do sistema Golgiense. Toda célula, todo tecido que tiver função de secreção, obrigatoriamente tem que ter muito retículo e também muito sistema Golgiense. Isso é regra para que você possa assinalar comigo. Belezeira, moçada? Então, ó, finalizando a história, pera. Produção disse no ponto aqui? Legal, produção. Agora sim, produção tem que trabalhar, né, bicho? Olha lá. Moçada, a produção me lembrou que nós temos no nosso canal um videozinho sobre fecundação humana, bicho, que mostra isso daqui, ó, detalhadamente, com animação, show de bola. Chamamos o vídeo de fecundação humana. Depois, você cola lá, a produção vai deixar aqui destacado para você, você cola lá e assiste também. Olha quanta coisa boa. Obrigado, produção! Eita, que beleza, moçada! Vamos prosseguir? Quero citar, dentro do aspecto de organela, a última que eu quero falar para vocês de organela citoplasmática. Moçadinha, você conhece essa organela aqui? Paulada, eu conheço, ela é chamada de mitocôndria. Isso, moçada. Já falamos sobre teoria endossimbiótica em alguma dica anterior, enfim. Mas a ideia é o seguinte. A mitocôndria ela é composta por duas membranas, uma membrana externa, que é essa que nós estamos destacando aqui, e uma membrana interna, que ela é toda invaginada. Tudo bem? Lá dentro, moçada, o que nós encontraremos? Aqui dentro, ó, que seria a parte citoplasmática, né? Para que nós possamos considerar, o que nós encontraremos dentro desta tal mitocôndria? Você encontra ribossomos próprios. E ó, esses ribossomos, cara, eles apresentam uma sequência de nucleotídeos muito parecidas com alguns seres procariontes que nós temos hoje em dia. Ah, isso é um indício então de que realmente aquela teoria endossimbiótica seja uma verdade? Pois é, moçada. Além disso, nós encontraremos DNA, material circular próprio dentro da mitocôndria. Outro fator que induz a gente pensar que realmente essa mitocôndria era uma célula individualizada antes de estar aqui associada com uma célula eucariótica. Galerinha, então ó, tem material genético e tem, consequentemente, ribossomo. Vamos falar de alguns aspectos importantes que estão associados a essa estrutura? Galera, então olha lá, são portadoras de DNA circular, então guarde isso com bastante carinho. Outro detalhe, apresentam ribossomos próprios, estas duas condições permitem com que esta organela seja capaz de autoduplicar independentemente das condições, logicamente, da matéria-prima da célula em que ela está inserida. Olha que coisa bonita isso, hein, moçada? E além disso, lógico, né? Haha, meu amigo, chegamos num ponto crucial. O Enem ama isso daqui. Galera, naquele mecanismo que a produção agora acabou de me lembrar, sobre fecundação humana, fica claro lá que toda a parte do espermatozoide onde existem as mitocôndrias, que é a parte ou peça intermediária, ela não entra no ovócito secundário para realizar a fecundação. Portanto, só encontraremos no zigoto mitocôndrias de origem materna. Portanto, se o indivíduo tiver uma doença associada a algum defeito do DNA de mitocôndria, obrigatoriamente ele herdou este problema de quem? Da mãe. Isso é regra, moçada. O pai, ele não doa, o espermatozoide, ele não doa mitocôndrias para, logicamente, estar associado ao zigoto. Então, guarde esta informação. Todas as mitocôndrias, produção, destaca isso para mim. Todas as mitocôndrias são de origem materna. Isso é regra para você guardar. E eu babei mais uma vez. Vamos lá, ó. Paulada tá meio babão hoje, olha só. Galerinha, pra gente finalizar essa história de mitocôndria, respiração celular aeróbica. Ficou bonitinho isso aqui, moçada. Olha lá, respiração celular aeróbica. Moçada, em um dos vídeos anteriores nós até discutimos isso de forma um pouco mais intensa, mas enfim, o que eu quero destacar aqui para você é o seguinte. A mitocôndria, ela tem algumas regiões importantes. A matriz mitocondrial, que seria toda a parte interna, onde está o hialoplasma, a parte líquida, mergulhado os ribossomos, material genético.
Essa é a matriz mitocondrial. Na extremidade de cada invaginação aqui, ó, nós encontraremos as cristas mitocondriais. E é nisso que eu quero pautar agora com você. Moçada, o processo de respiração celular ele vai ser pautado em 3 momentos. Primeiro, a glicólise, que ocorre fora da mitocôndria, que corresponde... Fora da mitocôndria, que corresponde ao quê? A quebra inicial da glicose em piruvato. 2 ácidos pirúvicos, cada um deles tendo 3 carbonos. Beleza, Paulada? Então quer dizer que o processo inicial da respiração celular aeróbica ocorre no hialoplasma celular. Chamamos de glicólise. Depois, logicamente, que o acetil associado à coenzima A vai penetrar na mitocôndria e permitir a realização do maravilhoso ciclo de Krebs, né, moçada? Ou, se você preferir, ciclo do ácido cítrico. Por que ácido cítrico? Porque é o primeiro componente que é produzido na mitocôndria no início do processo, que nós chamamos de ciclo de Krebs. Ah, que legal! Olha lá! O ciclo de Krebs ele vai ocorrer aqui, ó, na matriz mitocondrial. Decora! Paulada, eu odeio decorar, então memoriza. Olha lá, ó. Matriz mitocondrial, ciclo de Krebs. Fechou? E o último fator, a cadeia respiratória. Moçada, a oxidação, a oxidação fosforilativa, ou fosforilação oxidativa, como você queira. Paulada, então quer dizer que a oxidação de algumas moléculas lá na cadeia respiratória vão permitir liberação de elétrons, de H+, e a partir daí produzir intensa quantidade de ATP? Isso. Paulada, onde que ocorre a cadeia respiratória? Ela ocorre nas cristas mitocondriais. Então, produção, me desculpe, produção, mas você vai ter que destacar isso para mim. Puxa lá para frente a mitocôndria e destaca onde ocorre o ciclo de Krebs, matriz mitocondrial. Onde ocorre a cadeia respiratória, na crista ou nas cristas mitocondriais, que é onde estão as proteínas que vão permitir aí o jumping, o salto dos elétrons e a partir daí produzir energia na forma de ATP. Bicho, filé isso aqui demais, hein? Muito, mas muito filé. Belezinha? Legal, moçada. Pronto, passamos pelo primeiro momento da citologia, em que eu destaquei para você vários aspectos de organelas que com certeza, moçada, vai estar na sua prova, bicho. Sério, vai cair organela, escuta o que eu tô falando. De novo, a hora que você bater os olhos na questão, você vai falar, nossa, o Paulada me falou isso. Belezinha? Então agora, bicho, nós vamos entrar num assunto que eu gosto muito dessa palavra chamada filé. Tá ligado o assunto filé? Filé é aquilo que cai pra caramba, né? Quase que o Paulada falou que não pode falar, mas cai demais da conta, moçada. Biotecnologia. Ó, vamos começar falando de um assunto que praticamente todos os anos, todos o Paulada exagerou, mas a grande maioria, de 2012 a 2019, o tema que eu vou citar agora esteve presente, questionando o aspecto funcional, o que é, e vamos tentar destacar, eu vou dar 2 exemplos importantes para vocês. Galera, o que nós estamos aqui identificando juntamente com vocês? Espera aí que deu uma bugada aqui nos slides, mas agora tá certo. Olha lá, moçada. Os animais... Produção, amplia lá pra galera ler comigo, ó. Animais transgênicos são produzidos pela injeção de DNA previamente clonado, peraí que já o Paulada vai falar sobre isso, de uma espécie em ovos de outra espécie, obviamente, pré-determinada. Moçadinha, produção, agora volta lá, ó. É o seguinte, que papo é esse de DNA previamente clonado? Então imaginemos que nós vamos querer produzir... em função de um determinado gene humano, nós vamos produzir um DNA recombinante. Então o cara foi lá, extraiu esse segmento da célula humana e introduziu numa bactéria. A bactéria, lá dentro da bactéria nós podemos encontrar plasmídios que vão incorporar este segmento, este gene de interesse nosso. A partir do momento que este gene estiver incorporado ao plasmídio da bactéria, isso nós chamamos de técnica do DNA recombinante. Moçada, essa bactéria, ao se multiplicar, ela vai gerar vários clones desse segmento de gene que agora está inserido nos seus plasmídios. Mas a ideia é o seguinte, hoje, essa não é mais a técnica plenamente utilizada na clonagem de DNAs, de segmentos. Hoje nós temos a técnica chamada de PCR, moçada. Você consegue multiplicar, produzir milhões de cópias em um tempo muito menor do que comparado com aquela técnica anterior que eu citei. Bom, então a partir do momento que você tem DNAs previamente clonados, você vai introduzir este DNA recombinante numa célula de um organismo que você gostaria que aquele gene começasse a se manifestar. Moçada, isso é transgênico. É você permitir com que um gene de uma espécie tenha atividade, obviamente, quando inserido no material genético
das células de outra espécie. Isso é transgênico. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá? Primeiro exemplo que eu quero listar com você é o seguinte. Nós vamos trabalhar animal a animal, fechou? Ó, peguei aqui dois camundongos, né, macho e fêmea. O que nós estamos observando, moçada? Em um desses camundongos nós vamos fazer o seguinte. Olha lá, vamos fazer uma fecundação in vitro. Eu peguei o gameta feminino da branquinha, show de bola, e tô colocando para fecundar com o espermatozoide do camundongo cinzinha. Só que antes disso acontecer, moçada, o que nós vamos fazer? Ó? A partir do momento que você gerou o processo aqui de fecundação, vem aqui na figura de baixo, ó. Você já está vendo aqui previamente a formação de um possível já quase zigoto, mas ainda não teve fecundação, então ainda a célula está com dois núcleos individualizados. Só que aí o que você vai fazer? Você vai pegar o DNA recombinante com o gene que se quer introduzir no organismo, você vai permitir, através de um aparelho, obviamente de tecnologia, você vai introduzir estes DNAs recombinantes lá dentro do núcleo do espermatozoide do camundongo cinzinha. Ah, Paulada, que legal! Então agora, eu tenho o núcleo lá da fêmea, este intacto, eu tenho o núcleo do macho, só que agora com a presença do gene. Ah, Paulada, que da hora! E a partir de então, o que nós observaremos? Quando você promove essa fusão, você permite a introdução agora desse zigotinho no interior da ratinha, né? Para que ela possa desenvolver esse zigoto. Então, olha, ó, desenvolvimento dos embriões na mãe de aluguel. E a partir daí, moçada, esse zigoto agora, com este gene introduzido, transgênico, ele vai permitir com que os filhotinhos possam desenvolver e, consequentemente, possam apresentar o gene e, a partir daí, manifestar a característica. Paulada, isso é transgênico? É, este foi o primeiro exemplo que eu citei para você. Um segundo exemplo, moçada, é esse daqui, ó. Ó que bonitinho. É a gente trabalhar animais e plantas. Que doideira! Então vamos lá. Os caras pegaram, mais uma vez, olha aqui comigo, ó. Bactérias com moléculas circulares de DNA plasmídeos. Show de bola. Nós vamos fragmentar essa história, moçada. Vamos lá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o material genético de um vagalume, portanto, o gene que está responsável pela luminosidade, e nós vamos construir um DNA recombinante. Então, ó, bactéria, plasmídio, com o gene do vagalume. Eu vou introduzir isso dentro de uma célula vegetal. E esta célula vegetal, que está dentro de um tecido, ela vai começar a se multiplicar. Depois de um determinado momento, moçada, se este gene do vagalume realmente for inserido no material genético da planta, é possível que esta planta comece a produzir células com luminosidade. Isso é transgênico, é eu colocar o gene de um organismo dentro de outro para que se manifeste, portanto, na plantinha. Dois exemplos de transgênicos interessantes entre os animais e, consequentemente, aqui animal e planta. Se ligou? Isso é transgênico, moçada. Fácil, hein? Isso aqui é um baita de um filé para sua prova. Legalzão? Ótimo! Então vamos prosseguir a nossa história. Gostei daquela figura anterior, tá bonita, hein, moçada? Moçadinha, chegamos num outro tema importante chamado de DNA fingerprint, né? Você que gosta de traduzir, então é a impressão digital genética do seu DNA. Vamos entender como isso funciona inicialmente? Primeiro eu vou ler. Produção, amplia lá para a galera acompanhar juntamente comigo. A impressão genética, DNA fingerprint, é uma técnica empregada por cientistas forenses para identificar os indivíduos com base nos seus respectivos perfis de DNA. Bicho, isso é bonito, hein, cara? Vamos entender como funciona? Antes que nós façamos a identificação das bandas de material genético, eu quero te mostrar como é que a gente produz estas bandas. Como assim bandas? Vem comigo. Galerinha, você está observando aqui comigo um aparelho que nós chamamos que vai permitir com que nós façamos um procedimento chamado de eletroforese. Então esta é a cuba de eletroforese. Moçada, eu vou ter que dar uma pincelada rápida de como ela funciona. Mas se você perceber, você tem aqui uma placa de gel, perfeito? Que ela apresenta os covos. O que são os covos? São as regiõezinhas onde você vai colocar a solução com segmentos de material genético de cada uma das espécies ou organismos que estão sendo avaliados. Percebam que nesta placa de gel, ela tem uma diferença de potencial. Cátodo e aqui embaixo, obviamente, o ânodo, né? Então, porção positiva, porção negativa. O que vai acontecer, moçada? Você percebe que ocorre um deslocamento do menos para o mais. Ah, Paulada, então quando eu gotejar em cada um destes covos soluções com DNAs que foram fragmentados por enzimas de restrição, o que acontece? Imagine que
esta lâmina de gel, ela seja formada por um monte de fibrazinha, perfeito? E quanto menor, ou melhor, quanto maior for o segmento de DNA, menos ele vai conseguir deslocar para a região inferior. Então, se o DNA é grande, todos os DNAs grandes, eles se acumulam logo aqui no início. Os que são menores conseguem acumular um pouquinho mais para baixo e assim sucessivamente, até as porções pequenininhas que conseguem ser arrastadas até lá embaixo e acabam se aglomerando. Paulado, outro detalhe, moçadinha, cada banda dessa daqui que você está observando é um aglomerado de segmentos de DNA. Quanto mais espessa for a banda, maior é a quantidade daquele segmento que ali foi acumulado. Ó, chuchu, hein? A partir daí, imaginemos a seguinte situação. Ocorreu um crime, perfeito? E na cena do crime foi identificado resíduos do criminoso e a partir desses resíduos conseguimos fazer a identificação, né? Obviamente, do seu perfil genético. E aí o cara identificou o seguinte, na cena do crime nós identificamos estas bandas relacionadas ao que foi identificado lá na cena do crime, células, restos de fluidos com células, enfim. Galera, a partir daí, existem 3 suspeitos que possam ter praticado esse crime. O suspeito número 1, o suspeito número 2 e o suspeito número 3. Paulada, como é que eu sei quem destes 3 possa realmente ter praticado o crime? Galera, como é que a gente compara isso? Você vai observar estas bandas e identificar nos suspeitos qual é aquele que tem maior coincidência destas bandas. Eu coloquei um exemplo clássico, que coincidiram todas, mas não é obrigatório coincidirem todas, hein? Aquele que tiver maior coincidência, com certeza estará associado com aquilo que foi encontrado na cena do crime. E no nosso caso, bastante fácil, olha aqui, ó. Este primeiro, dá pra ser, moçada? Ó, já rodou, ó, não tem essa banda. Cadê essa banda aqui? Não existe. Dá pra ser o 3? Moçada, já existe uma banda aqui que também não existe, ó. Cadê? Né? Agora, e o suspeito 2? Este coincidiu certinho. Ó, as duas, pá, ó, pá, 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 pá. Ah, Paulada, então, com certeza, esse cara aqui rodou, ele praticou o crime e, dentro do aspecto científico, polícia científica, você consegue identificar e o cara, obviamente, vai ter um mandado de prisão e vai ser preso a partir dessa história. É assim que nós trabalhamos. Paulada, mas é só na identificação de suspeitos para crime? Não! Identificação de paternidade também, moçada, dá pra gente trabalhar, perfeito? Mas como eu disse, não é obrigatório que todas as bandas sejam coincidentes, beleza? A produção disse que não sabia isso, aprendeu, produção? Legal, hein? Show de bola, belezinha? Tranquilão? Hora que você vê isso aqui na prova, você vai mandar um beijinho pro Paulada. Lá na prova você fala, nossa, um beijinho pro Paulada, por favor, fechou? Legal, moçadinha, vamos pro próximo? Cara, isso aqui é legal também, hein? Clonagem. Vamos lá, produção, amplia aí pra galera ler comigo. Clonagem é um processo de reprodução assexuada onde são obtidos indivíduos geneticamente iguais a partir de uma célula-mãe. Que papo é esse? Quem nunca ouviu falar da Dolly? A produção tava até cantando uma musiquinha aqui do Guaraná Dolly pra mim que eu já esqueci. Depois eles cantam pra você, tá? Muito bem, moçada, Dolly, depois teve a Polly e aí um cagalhão de outros exemplos que nós tivemos aí pela ciência, tá? Vamos identificar como funciona essa história? Vem com Paulada. Vem com Paulada. Não sai daí não. Paulada tá acabando? Não, não tá. Segura aí. Vem cá, ó. Nós temos aqui uma ovelha A, bonitinha, olha lá. E aqui uma ovelha B, né? Paulada, podia ser mais diferente as ovelhas, né? Mas tudo bem, moçada. Nós diferenciamos aqui com o rosto. Essa aqui tá mais acinzentada e a de cima tá mais com o rostinho branco. Beleza? Mas tem letra A e B. Ficou fácil. Joia. O que nós vamos fazer? Presta atenção no Paulada. Nós vamos retirar uma célula diploide da glândula mamária da ovelha A. Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos extrair o núcleo desta célula. Portanto, esse núcleo, 2N. Joia, segura aí. Nós vamos pegar um óvulo, um ovócito, desta ovelha B. Nós vamos tirar o núcleo haploide dela. Portanto, agora você tem um óvulo enucleado. Não tem núcleo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos promover uma fusão por eletricidade, tá? Não precisa entender a técnica, mas tem um gás de energia com eletricidade ali que induz esse processo de fusão. E aí o que nós vamos fazer, moçada? Eu vou pegar aquele núcleo 2N, que estava associado à glândula mamária. Ah, mas tem que ser da glândula mamária? Não! Qualquer célula diploide daria, tá? A partir daí, introduz no citoplasma do óvulo. Lembra que não tem mais o núcleo haploide, hein?
Este 2N agora está aqui dentro. Paulada, então quer dizer que nós formamos um zigoto? Isso! Agora, você pega esse zigotinho, desenvolve no embrião, e implanta este embriãozinho na ovelha que vai servir de barriga de aluguel, embrião no útero, e a partir daí você tem a produção de um clone. Só que agora a história é a seguinte. De quem são as características que foram herdadas por este clone? Da ovelha A, B ou da ovelha C? E aí, moçada? Você tem que sempre pensar o seguinte, quem é que doou o núcleo? Foi a ovelha A. Então as características, ó, a ovelha que foi formada como clone, ela vai ter as características da ovelha A, perfeito? A ovelha B só doou o citoplasma, perfeito? E a ovelha C só serviu de barriga de aluguel. Todos os fatores genéticos terão vínculo com a ovelha A. Bicho, matou. E é isso que o cara vai te perguntar. Qual ovelha vai ser a responsável por ter doado diretamente os fatores de característica? A ovelha A é essa que você vai assinalar. Mais uma vez, a hora que você vem na prova, você vai mandar beijinho pro Paulada. Show de bola, moçada? Tranquilão quanto à clonagem? Ó, estamos diferenciando bonitinho cada um dos termos para que você não tenha dúvida, tá? Então vamos lá, moçadinha, show! Para que nós prossigamos com a história, é lógico que quando fala-se de biotecnologia, nós não podemos deixar de citar a vacina. Moçadinha, a vacina, como nós já citamos em algum tema anterior, alguma dica anterior, a vacina é um fator de imunização ativa em que, de alguma forma, você vai estimular o seu organismo a produzir anticorpos, especificamente a um sinal químico, a uma molécula, a alguma coisa, uma proteína, que vai servir, obviamente, de indicador. Então essa é a ideia da vacina. Só para diferenciar, o soro é uma imunização passiva, você introduz anticorpos prontos no indivíduo. A vacina você induz produção. Entendeu a diferença? Enquanto na vacina você introduz o antígeno, no soro você permite já, obviamente, a introdução de anticorpo. Ativo vacina, passivo soro. Agora, galerinha, você está observando aqui comigo na nossa figura? Vacina de RNA. Eu até fiz uma anotação aqui, moçada, rapidamente, para que vocês pudessem observar comigo, ó. Essa vacina que nós estamos utilizando aqui como exemplo é a vacina de RNA, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, que nós estamos aí vivenciando consequentemente. E ela tem uma eficiência de 94%. Portanto, dentre todas, é a mais, sem dúvida alguma, com maior eficiência. Só para não deixar jogado, nós temos ainda a de Oxford, que deu 62%, e nós temos também a Sputnik, que é da Rússia, que está pautada em 92% de eficácia. Galera, a de Oxford e a da Rússia, elas utilizam adenovírus, perfeito? Que é aquele vírus que vai ser enfraquecido, aí introduz material genético para produzir, logicamente, a spike, que é a proteína do vírus do SARS-CoV, beleza? E só para finalizar, a Coronavac, recentemente, demonstrou para nós aí uma eficácia de aproximadamente 58%. Só que cuidado, né? Não é assim, 58%, ai, então é fraca. Não, moçada, ela tem 58% quanto à manifestação de sintomas, né? Ou seja, você pode até ter alguma manifestação sintomática, mas jamais ela vai ser letal para você. Você nunca vai ter problema, se tomar consequentemente essa vacina, problemas relacionados à letalidade. Ai, você internado com problema pulmonar. Não, ela consegue inibir, mas não impede 100%, possivelmente, de manifestações de sintomas brandos. Diferente da de Oxford, segundo o que está sendo relatado, ela nem permite absolutamente nada. Show? Então, cuidado, esse papo de ai, não vou tomar vacina, larga a mão de ser jacu, moçada. A vacina é algo dentro da ciência que vem sendo produzido e estudado há muito tempo para que nós desdenhamos dessa forma. Então, precisamos tomar vacina. Show de bola? Legal, moçada. Já fica aí a minha deixa, acho importante esse toque. Mas vem comigo, ó. A vacina de RNA, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, este segmento de RNA, ele apresenta um pedaço, uma porção, que será responsável, se caso for metabolizado, por produzir a proteína do SARS-CoV-2, beleza? Ah, Spike, isso, a proteína bonitinha, que é reconhecida e tudo mais. Legal. Moçadinha, este RNA, ele é envolto por um componente lipídico, como se fosse uma gota de gordura, e dentro dele coloca-se o RNA. Esta molécula, ou melhor, este envelope lipídico com o RNA dentro, ele vai ser fundido à membrana da célula e vai permitir a introdução do material genético. É agora que eu quero que você entenda. Moçadinha, este RNA, ele vai passar por uma síntese de proteína, então o RNA que está no citoplasma, algum ribossomo vai encaixar
e sintetizar a proteína, codificar a proteína relacionado ao gene específico que estava naquele RNA. A partir daí, produz as proteínas virais, que serão identificadas de duas maneiras. Ou por macrófagos, que vão identificar essa proteína e expor estes receptores estranhos para que os linfócitos possam agir de maneira específica e produzir antibiótico, não, Paulada, anticorpos. Então, galera, primeira forma, o macrófago identifica e expõe o receptor. O linfócito vem, identifica o macrófago com o receptor do vírus e a partir daí produz anticorpo. Ou então, o próprio linfócito B, ele também pode reconhecer diretamente a proteína. E a partir daí, transforma-se em plasmócito e produz anticorpos. Qual é o grande fator disso aqui ocorrer inicialmente no nosso organismo? Você gerar células de memória, que geralmente estão associadas aos linfócitos B, que não foram convertidos em plasmócitos. Portanto, eles se mantêm vagando pelo organismo, em que, caso você tenha o contato com o vírus, eles já estão prontos, com os anticorpos já no gatilho. Quando entra em contato, esses linfócitos que já produzem um anticorpo específico, através de interleucinas, eles se multiplicam rapidamente e aí a resposta imunológica, ela é plena. Pelo menos é o que nós esperamos que vai acontecer. E aí você não tem nenhum problema letal relacionado à doença. Então a segunda resposta, show de bola. Bicho, isso aqui é um baita de um filé para sua prova. Então não esqueça, tá? Vacina de RNA, estamos associadas a Pfizer e a Moderna, só para que você possa entender de quem nós estamos falando. Galerinha, trabalhei a parte de imunologia aqui, hein? Sistema imunológico importante, hein? Legalzão? Show de bola. Pronto, vamos lá, ó. Preservação ambiental, bicho. Esse tema, sabe assim, eu sou capaz de até apostar com você que vai cair algum tema relacionado à preservação ambiental. E eu vou discutir alguns temas aqui que são filé para sua prova. Então vamos lá, moçada? O primeiro fator de preservação ambiental que nós devemos nos preocupar é o tratamento de esgoto. Paulada, mas peraí, de novo você com esse papo de esgoto? Eu associei a doenças, agora quero falar um pouquinho sobre o fator ambiental, preservação ambiental. Moçada, esse papo de ambientalismo, né, ele tornou-se, claro que, um tanto quanto moda devido a vários encontros mundiais relacionados à preservação do ambiente que nós tivemos, e o termo sustentabilidade, ele tem crescido e, consequentemente, ganhando um espaço muito grande dentro da sociedade humana. E sustentabilidade é você conseguir usufruir do ambiente sem causar danos tão relevantes, irreversíveis, utilizar componentes e devolver na mesma qualidade, sem gerar possíveis problemas no equilíbrio ecológico. Então essa é a ideia, né? Agora, nós sabemos que nem sempre nós fazemos isso, né, moçada? A grande maioria dos momentos que nós vivenciamos, a gente vê um monte de gente fazendo cagada por aí, jogando esgoto em corpo d'água, enfim, não há um tratamento específico. Além de permitir um cagalhão de doenças, nós podemos observar problemas relacionados aos corpos d'água como um mecanismo conhecido como eutrofização. Você já ouviu falar em eutrofização? Moçada, eu quero colocar aqui para vocês uma figura bonita de um corpo d'água, perfeito? E o que eu quero mostrar para você? Presta atenção no que eu vou te falar. Se não tiver tratamento de esgoto e este esgoto for lançado no corpo d'água, moçada, produção, amplia um pouquinho a tela para o pessoal ver, antes de eu explicar, só para que eles tenham essa noção plena. Galera, tá ampliado aí, tá? Vocês estão observando dois gráficos. Um azul, que refere-se à quantidade de oxigênio dissolvido, e um vermelho, que refere-se, consequentemente, à demanda biológica por oxigênio, que é o DBO. Tudo bem? Pronto, agora sim. Produção, pode voltar para mim. Olha lá. Galerinha, no momento em que você joga esgoto, olha o que acontece. Antes da região do esgoto, o ambiente aquático ele era aeróbico, olha a quantidade de peixes, tinha uma concentração de oxigênio satisfatória, a demanda por oxigênio era baixa, então tudo sob controle. Agora, moçada, o que está acontecendo? Com o lançamento de esgoto, isso é matéria orgânica, em intensa quantidade, a quantidade de bactérias aeróbicas, ela aumenta de forma significativa e muito rápida. Por esse motivo que a demanda biológica por oxigênio, ela explodiu, moçada. Você consegue observar que a demanda biológica superou até a quantidade de oxigênio que tinha dissolvido. No entanto que, a partir do momento que começou a lançar esgoto, olha o que aconteceu com a concentração de oxigênio disponível. Baixou bruscamente, enquanto que a demanda biológica
ela elevou. Moçada, então no lançamento de esgoto você tem elevação da demanda biológica por oxigênio devido ao aumento de bactérias aeróbicas. Beleza? Claro, por disponibilidade de matéria orgânica. A partir daí, o que nós observaremos? Aquilo que tinha uma vida aeróbica, bonita, gostosa, agora praticamente se manifesta numa vida anaeróbica, em que você encontra muitos vermes, alguns tipos de protozoários, ou seja, nós mudamos completamente o tipo de vida que estava associado a este ambiente. Ou seja, uma vida aeróbica, agora uma vida anaeróbica. Paulada, ao longo deste curso, é possível que ocorra uma autodepuração? Sim, principalmente se você conseguir inibir o lançamento de esgoto, esse ambiente ele pode se recuperar dentro de um período satisfatório. Paulada, mas e se eu continuar jogando esgoto? Esse rio daqui para lá vai ser apodrecido integralmente? Não, moçada, locais que são mais distantes, basta você pensar na cidade de São Paulo. Tietê em São Paulo é podre. Passado vários quilômetros depois da cidade de São Carlos, cidade de São Paulo, você pode observar uma certa recuperação do ambiente. Ou seja, essa matéria orgânica ela vai se autodepurando, vai se diluindo ao longo, logicamente, do curso d'água e claro que vai causando menos prejuízo. Mas no local onde se lança o esgoto, bicho, você tem uma devastação da vida aeróbica. Se ligou? Isso você chama de eutrofização. Paulado, o que nós temos que fazer para minimizar esse problema? Precisamos tratar esgoto, moçada, preservação ambiental, construir estações de tratamento de esgoto. Não é possível, em 2021, nós ainda encontramos cidades que não apresentam um tratamento de esgoto. É um absurdo, né, moçada? Então fique atento quanto a este fator. Vamos lá? Próximo aspecto de preservação ambiental. Eita, moçada, já ouviu falar em biodigestores ou não? É, bicho, biodigestor é um fator fundamental e que vai cair na sua prova. Coloquei um exemplo de uma fazenda, tô citando isso aqui porque eu tenho um parente que tem um sistema que funciona muito próximo disso daqui. Moçada, você está observando o estábulo, perfeito? Este estábulo permite, consequentemente, alimentar os indivíduos. Ô Paulada, mas e os resíduos produzidos por esses animais, sejam bovinos, suínos, aves? Todos os resíduos produzidos, as fezes, o cocô, conhecido como merda, olha lá, tudo isso é jogado para o biodigestor. O que é o biodigestor? É um local onde este esterco, onde essas fezes vão ficar armazenadas e sofrendo decomposição. Ah, Paulada, esta decomposição, ela vai permitir a formação de dois fatores. Um deles, a matéria orgânica, que está aqui, será convertida em inorgânica e pode ser utilizada como fator de irrigação, de fator nutricional, de fertilizante para o solo, para a plantação. Então olha só o ponto positivo. E além disso, o metano que é produzido dentro do biodigestor, ele vai ser queimado e utilizado para gerar energia, para residência, iluminação externa, para a iluminação do próprio estábulo, aquecedor, ou seja, bicho, quanta coisa importante que nós podemos identificar juntamente com vocês. Então, galera, biodigestores são importantes? Sim. Qual a importância? Produção de adubo, fundamental, né? E também produção de energia pela queima de metano. Moçada, isso aqui é filé. Nós podemos retratar um outro aspecto. Você já ouviu falar de estação de biogás ou aterro sanitário controlado? Você tem um procedimento muito parecido lá, que são as composteiras. São grandes valas que você joga o lixo orgânico, mistura com o solo e o procedimento é o mesmo. Moçada, a queima do metano, portanto, gerando energia. Então, ó, biodigestor, compostagem são dois temas fortíssimos para a prova do Enem do 6 do dia 24. Legalzinho? Legal a figura, né, moçada? Vamos lá. Próximo fator de conservação ambiental. Você está percebendo que todos os fatores que eu estou citando é para tentar minimizar problemas no ambiente. E é isso que o Enem é apaixonado. Olha lá, moçadinha. Outro tema importante. Galera, diminuir a quantidade de componentes gasosos na atmosfera. Bicho, você já ouviu falar de um tal efeito estufa? E aquele vilão, pode parar. O efeito estufa não é vilão. Como assim? Ele que vem aquecendo o planeta. Não. É a irregularidade, a irresponsabilidade humana é que vem trazendo prejuízos. O efeito estufa ele é importante para manter essa temperatura que nós temos, possível de alta biodiversidade, que comporta esses ecossistemas da maneira como são. Só que o problema é o seguinte, nós utilizamos muito combustíveis fósseis, nós desmatamos, nós botamos fogo,
E nós estamos aumentando demais a quantidade de componentes gasosos na atmosfera. A gente cria gado a dar com pau, muito metano na atmosfera. Portanto, a gente está aumentando a concentração destes gases, intensificando, portanto, o efeito estufa. Paulado, então o planeta está ficando mais quente. Isso. Agora, galera, como é que a gente pode produzir energia, por exemplo, sem ser utilizando termoelétrica, que pode gerar um dano muito grande, sem ser, por exemplo, uma hidrelétrica que vai inundar uma região gigantesca e a decomposição daquela matéria orgânica vai jogar toneladas e toneladas de metano? Como é que a gente faz para minimizar este problema? Tem solução? Tem. Vou te dar três possibilidades interessantes. Nós podemos, ao invés de usar hidrelétrica, termoelétrica, talvez até mesmo energia nuclear, que gera um acidente violento, já vivenciamos aí Fukushima, entre outros, né? Moçada, energia eólica. No Nordeste existem fazendas de hélices desses cataventos para poder produzir energia. Ah, mas gera um dano no ambiente. Bicho, dano sempre um pouco vai acontecer, mas nem se compara com os danos de uma termoelétrica ou de uma hidrelétrica. Então os danos são muito menores. A ideia é tentar minimizar, diminuir, né? Outro detalhe, utilização de placas fotovoltaicas. Moçada, isso é o que está tendo de sensação hoje em dia, hein, bicho? Lá nos Estados Unidos, já existem nos condomínios, os mais ricos, enfim, nos projetos de construção das casas, os telhados, moçada, eles já são recobertos por placas fotovoltaicas. Utilização de energia solar para gerar energia elétrica. Ainda é uma tecnologia cara, mas, bicho, logo, logo, isso aqui vai virar moda, hein? Já virou, mas vai ser mais barateado, né? E além disso, podemos utilizar o movimento das ondas, né, moçada? Olha que beleza, existem braços flutuantes, que estão associados, consequentemente, a sistemas acumuladores de pressão. Então, o movimento das ondas vão gerando movimentos nesses braços mecânicos que aumentam a pressão na região de armazenamento. Esta pressão, ao ser expelida, ela gira o motorzinho, o gerador, e a partir daí promove produção de energia elétrica. Paulada, que da hora! Então quer dizer que nós temos três saídas: utilizar a energia proveniente da onda, do mar, utilizar a energia do vento e utilizar a energia solar. Isso! Estas são três saídas show de bola para que nós possamos tentar minimizar estes agravos ambientais associados a hidrelétricas, termoelétricas e usinas nucleares. Beleza? Ó, que baita filé, hein, moçada? Que coisa maravilhosa! Vamos lá? Então, diminuir a quantidade de componentes gasosos na atmosfera. Ah, um detalhe, né, moçada? Uma outra saída interessante para esse papo de atmosfera, já que nós estamos aqui, cara, nós precisamos diminuir a quantidade de bovinos que são criados na superfície planetária. Paulada, mas é assim, vou ter que deixar de comer carne? Não, come menos, né? Vamos usufruir de outras formas, vamos comer bastante vegetal. Não estou dizendo que você tem que ser vegetariano, longe disso, eu também não sou, eu também adoro carne. Mas, bicho, você não precisa comer todo dia. Vamos diminuir esse consumo para que esses bovinos, que emitem muito metano devido à decomposição anaeróbica que ocorre no trato digestório deles, associado a árqueas, né, metanogênicas, nós podemos diminuir essa história. Então, são vários aspectos que minimizam o lançamento de gases para a atmosfera. Dentre eles aqui mostrados, e obviamente vamos diminuir a criação de gado. Beleza, moçada? Eita, que beleza, bicho! Vamos lá! Moçadinha, quero citar para você o seguinte: você provavelmente já deve ter visto pessoalmente, ou talvez em programas de televisão, a grande quantidade de lixo que é jogado nas praias, que são jogados nas praias, depois principalmente de momentos festivos como carnaval, ou então, moçada, temporadas, às vezes depois no dia à noite, assim, a hora que você observa que não tem mais ninguém na praia, bicho, você vê aquela praia forrada de lixo, plásticos, garrafa, sacola, papel. É, moçada, isso é um problema sério, isso é uma falta, uma incoerência absurda dos seres humanos que usufruem dessa história. Como se é meu, tô nem aí, tô nem preocupado com a situação do próximo. Tô nem aí com a condição do ambiente. Não é assim que nós devemos pensar. Bicho, vou te mostrar alguns aspectos aqui, moçada. Algumas fotos aqui eu coloquei propositalmente, são um pouco fortes, tá? Relacionadas aí a crueldades que se fazem com esses animais marinhos devido ao lançamento principalmente de plástico no ambiente. Galera, são toneladas e toneladas de plásticos que são jogadas por ano. Só para você ter noção, ó, aproximadamente 8 milhões de toneladas de plásticos foram jogados no oceano no ano passado. 8 milhões de toneladas. Você tem noção do que é isso? Um outro detalhe,
90% das aves que estavam vivenciando, aves ali marítimas, 90% delas tinham resíduos de plástico dentro do estômago. Cara, é muita coisa, moçada. E estas partículas, elas vão sendo degradadas bem vagarosamente e podem ficar partículas pequeníssimas, que podem estar até associadas aos tecidos desses animais. E isso pode chegar até você. Então vamos lá? Olha lá, moçada. Já vivenciou isso aqui? Ó, a tartaruga, ela se alimenta de água viva. E quando ela vê esse plástico, ela acha que é uma água viva. Enfiou a cabeça, vai morrer asfixiada. Olha lá o peixinho na luva, ó. Ele entrou, chegou até o dedo lá, ó, do saquinho, não consegue sair, vai morrer, moçada. Ou então, cenas como essa, bicho, já vivenciei. Olha a cor da água, que maravilhosa. Contrastante com esse bando de lixo jogado por nós seres humanos. Cara, não tem coerência quanto a isso. Qual é o grande problema associado com o plástico nos grandes oceanos? Eles têm uma decomposição lenta, mas muito lenta, pode chegar a 150, 200 anos, e isso gera um problema sério, moçada. Microfragmentos podem estar presentes nos tecidos dos organismos, de organismos talvez que você esteja ingerindo. E aí essas micropartículas estarão presentes no seu corpo também. Paulada, que doideira é essa? Pois é, moçada. O plástico no oceano, por displicência nossa relacionada ao lixo, né, que nós deixamos, é um problema sério para os seres vivos. Então, por favor, ó, não é pouco não, 8 milhões de toneladas de plástico em um ano, moçada. É muita coisa. Imagine isso contabilizado em 10, 15 anos que nós vivenciamos aí já dentro da nossa história. Então é muita coisa. Então tomem cuidado, algo nesse sentido pode aparecer. Agora, o que nós podemos fazer? Galera, você já ouviu falar em reciclagem? A reciclagem é quando a gente separa. Não! Separar o lixo, que não é facilmente decomposto, orgânico, é triagem. Então eu vou separar o plástico, vou separar o papel, o metal, o vidro. Sabe quanto demora um vidro para decompor no ambiente? 1 milhão de anos. Olha que loucura, bicho. 1 milhão de anos! Você vai estar onde nesse momento? Talvez na forma de carbono em alguém, ou no ambiente. Mas agora, pode desencanar. Então, isso é importante. Galera, a partir do momento que você fez a triagem, esses materiais que citei, plástico, papel, metal, enfim, vidro, eles devem ser encaminhados a centros de reciclagem, eles vão ser transformados em outros produtos, lógico, dentro da mesma constituição, para ser novamente comercializado. E não precisa produzir de novo, não, usa aquilo que já tem. Este é o grande fator importante para que você tenha que se atentar. Belezinha? Ótimo. E você aí na sua casa? Você faz triagem? Não pipoca não, tem que fazer, viu, bicho? Produção, vocês fazem triagem aqui ou não? É importante, vamos lá. Galerinha, relações ecológicas. Então, peraí. Então, a parte de preservação ambiental, estes eram os temas que eu gostaria de citar para vocês. Belezinha? Vem com paulada. Vamos lá, moçada. Relações ecológicas. Quero destacar 2 especificamente para que nós possamos finalizar essa parte de ecologia de uma vez por todas. Olha lá. Galerinha, já ouviu falar em predatismo? Lógico que você já ouviu falar em predatismo. Predatismo é uma relação ecológica em que um indivíduo mata o outro com intuito alimentar. Mas peraí, não dá para tirar um pedacinho, não. Mata com intuito alimentar. No entanto, que quando um animal come uma semente, ele mastiga o embrião, engole, digere, isso é predatismo e não herbivoria. Mas então o que é herbivoria? É quando, por exemplo, uma lagarta come algumas folhas daquela árvore. É uma herbivoria. Ela não matou o vegetal completamente, não, comeu partes dele. Agora, o predatismo não. Tem que matar com intuito alimentar. Eita, que beleza, hein? No entanto, que um vai ser beneficiado, a presa. O predador, perdão, e um vai ser prejudicado, que agora sim é a presa. Então, predador beneficiado, vai bater o rango, e a presa vai rodar porque vai morrer, né? Enfim. Moçadinha, uma vez interpretado isso, nós temos que identificar 2 formas gráficas relevantes para que vocês possam exaltar comigo. A primeira delas, um clássico gráfico, clássico. Nossa, paulada, tá faltando um pedaço, né? Porque vai encaixar um outro gráfico aí, segura aí, vai, senão não dava para encaixar de outra forma. Ó, paulada, você colocou 2 gráficos aqui? Produção, aumenta um pouquinho só pra galera ver, aumenta lá. Vocês aí estão vendo, moçada, um gráfico de número de organismos em milhares em função dos anos, tá? De 1845 até 1935. Cara, usei demais essa figura em aulas, quem teve aula comigo sabe, mas ela é muito importante e vai cair para você. Além disso, vocês estão observando 2 gráficos, um em verde, que apresenta os maiores picos, maior carga biótica, maior potencial de crescimento, e o gráfico rosinha, que tem picos menores. Moçada,
todo gráfico que você identificar de forma oscilatória, ou seja, olha aqui comigo, quando este grupo rosinha está aumentando, o verde diminuiu. Então é gráfico oscilatório quanto a número populacional. Agora, galera, quem é presa, quem é predador? Ah, mas você não falou? Não precisa falar. O gráfico que tiver o maior pico, maior carga biótica, sempre serão as presas. Isso é regra, tá? Então os gráficos que apresentarem as maiores cargas bióticas serão as presas. Consequentemente, o gráfico verdinho é presa e o gráfico rosinha, predador. Bicho, ó, melzinho na chupeta, hein, moçada? Se cair, não esquece, na sua cabeça, beijinho pro Paulada. Fechou? Eita, que beleza! Paulada, mas essa é a única forma de representar predatismo? Não. Pode ser assim. Não, Paulada, aí não tá certo, porque você falou que é oscilatório. Peraí. Você já conhece a savana? É a savana africana. Isso. Quando que na savana africana você viu mais zebra do que leão? Peraí, Paulada, puxa vida, realmente eu não me lembro de ter visto isso. Não dá, moçada. Sempre lá naquele ecossistema, as zebras que são predadoras, que são as presas, serão sempre em maior número do que os leões, por exemplo, que são predadores. Então quer dizer que eles acabam se equilibrando, controlando o crescimento populacional um em relação ao outro? Agora a pergunta para você é a seguinte, moçada, qual destes dois gráficos representam a presa e qual o predador? O padrão é o mesmo. Qual dos dois gráficos tem maior carga biótica? Olha lá. Ah, então são animais pastadores, são as presas. Isso, a zebrinha que está pastando ali, o gnu, enfim. E, consequentemente, esses são os predadores. Ou seja, eles cresceram dentro de um determinado momento e agora se mantém equilibrado. Obviamente, uma população equilibrando, regulando, controlando a outra. O número de presa controla o número de predador e o número de predador controla o número de presa. Agora, por que as presas têm essa capacidade de crescimento muito maior do que o predador? Por diversos motivos. Primeiro, ampla camuflagem, elevada velocidade de fuga, às vezes tem estruturas de defesa como chifre, morder, dar coice, capacidade reprodutiva satisfatória, grande cuidado parental. Olha quanta coisa. Por esse motivo é que as presas se mantêm em número elevado comparado com os predadores. Moçada, 2 gráficozinhos, chuchuzinhos, para que vocês sejam questionados relacionados ao predatismo. Legal? Ótimo! Vamos pro próximo? Eita, a produção tá aqui atento. Olha lá, ó. Galerinha, competição. Paulada, mas que competição é essa que você está falando? A interespecífica. Você lembra o que é isso? Relação entre indivíduos de espécies diferentes. Moçada, nós teremos 2 tipos de competições interespecíficas. Aquela que nós condicionamos como menos menos e uma outra que nós condicionaremos como mais menos. Ih, que papo é esse? Vem comigo. Estou mostrando um gráficozinho para vocês em que existem 2 espécies, A e B, que quando estão isoladas, imaginemos que nós vamos colocá-las em 2 ambientes idênticos, só que estão separadas, não estão competindo por nutrição do solo, tá? O que nós observamos? A população A e a B cresceram de forma significativa e muito parecidas quanto ao crescimento. Conclusão, ambas são muito competentes em extrair nutrientes do solo. Perfeito? Quando nós observamos esta situação, o que acontece quando nós colocamos agora essas 2 espécies juntas num mesmo ambiente, limitado, perante ao quesito nutricional? Olha lá, moçada. Observa-se que tanto a população A quanto a B deram uma diminuidinha. Ambas foram prejudicadas pela limitação de fatores nutricionais do ambiente. O Paulada, mas peraí, me dá um exemplo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 2 vasos, tá? Nesse vaso eu vou colocar gramínea, vou chamar de A. Nesse outro vaso eu vou colocar uma outra espécie de gramínea, B. Separadamente, elas cresceram bonitas, show de bola. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um mesmo vaso, com esse mesmo tamanho, só que um só, e vou colocar as 2 juntas no mesmo vaso. O que vai acontecer? Elas vão crescer demasiadamente? Não. As 2 vão limitar, porque ambas são competentes em absorver nutrientes. Cada uma vai pegar uma parte e crescer o que consegue. A partir daí, não tem mais crescimento. Então, as 2 foram limitadas no crescimento. Por isso, menos menos.
Se ligou? Isso acontece demais na natureza, moçada. Imagine uma floresta com uma quantidade de vegetais violentamente gigantescas competindo pelos mesmos nutrientes. Vai limitar todo mundo. É por isso que o ambiente apresenta um limite de crescimento. Olha que lindo, bicho. Isso é ecologia, moçada, e não ficar decorando as coisas. Legal? Joia! Agora, vamos para o último fator da ecologia: competição mais menos. Você já ouviu falar de um pesquisador chamado Gauss? Ele propôs um princípio chamado princípio da exclusão competitiva. Vem com paulada? Olha o que ele fez. Quem nunca viu esses gráficos aqui, né, moçada? Clássicos, né? Você já ouviu falar em Paramecium caudatum e Paramecium aurelia? São dois protozoários ciliados. Olha o que o tal do Gauss, não é Gauss, é Gauss, tá? Com S no final. Olha o que ele fez. Devia ter escrito aqui, né, paulada? Pois é, moçada, mas tô falando, ó. Galera, o Paramecium aurelia, quando foi colocado num ambiente, ele teve um crescimento gigantesco. O Paramecium caudatum foi colocado num outro ambiente isolado com as mesmas condições em que o aurelia foi colocado. E percebe-se que o caudatum cresceu muito menos do que o aurelia. Então, o que é a conclusão? Quando colocados em ambientes iguais, o aurelia cresceu muito e o caudatum cresceu pouquinho. Conclusão? O aurelia refere-se a um protozoário de alta competência em absorver componentes do ambiente, enquanto que o caudatum é meia boca, né, moçada? No entanto, que cresceu menos. Qual que foi a ideia do Gauss? Ele falou, velho, é o seguinte, como existe uma diferença de competência quanto ao crescimento populacional, bem provável que quando eu coloque essas duas espécies competindo pelo mesmo nicho, pelas mesmas condições do ambiente, a tendência é que aquela de maior competência acabe excluindo a outra. Bicho, e foi batata, moçada. Olha o que aconteceu. Olha lá o gráfico. O Paramecium aurelia, além de crescer ainda mais, ele permitiu completamente a exclusão da outra espécie. Portanto, a competição, ela pode ter esses dois fatores. Ou menos, que foi o exemplo anterior, ou mais, dentro do princípio da exclusão competitiva. Ó, dois filezão, viu, moçada? Para que vocês possam observar com bastante carinho. Legalzão? Pronto, moçadinha. Dessa forma, a ecologia já se foi. Olha, a produção tá vibrando, paulada tá acabando, moçada. Vou dar uma beiçada na água. Usar a toalhinha nova aqui da produção. Ó, depois o pessoal fica com o meu cheirinho aqui, né, moçada? Coisa linda. Cheiro fedidão. Ó, vamos lá, ó. Mentira, a paulada tomou banho anteontem. Olha só, moçada. Fisiologia humana, bicho, interessante para você guardar. Você lembra que naquela análise estatística que nós fizemos, nós tivemos várias condições importantes de fisiologia? Sim. Se não me engano, era o quarto fator mais cobrado dentro do Enem. Moçada, neste momento eu quero que você observe comigo o seguinte, eu quero te dar algumas indicações que já estão no Se Liga na Bio. Primeira indicação, a produção vai colocar aqui para você, sistema circulatório humano. Esse não dá para você ir para a prova sem dar uma olhada, todo aquele fator de circulação, quem é quem, qual tipo de sangue, de onde que vai, quem é artéria, quem é veia. Produção, então bota na tela aí pra galera ver lá depois. Sistema circulatório humano. Segundo fator, moçada, digestão humana. É um outro vídeo que nós temos aqui também. Bicho, digestão é batata. Ah, mas então por que você não falou? Porque nós temos um vídeo muito mais completinho, pra você assistir, mais gostoso, melhor, né? Animada. A produção fez um trampo maravilhoso. Parabéns, viu, produção? A ideia é o seguinte, então, digestão humana, perfeito? Então deixa a indicação aí. Então, ó, sistema circulatório e, consequentemente, digestão humana. Beleza? Moçadinha, antes de começar aqui a parte de fisiologia, eu queria já aproveitar e deixar a última indicação. Beleza? Dentro da parte de ecologia, então antes de nós começarmos a falar disso aqui, tem um lance chamado de ciclo do nitrogênio. De 2012 a 2019, esse tema ciclo do nitrogênio esteve 5 vezes presente. Então, por que não novamente? Então, mais uma indicação. Ciclo do nitrogênio. Produção, bota aí pra galera ver, para que vocês possam assistir. Então não esqueça, circulação, digestão e ciclo do nitrogênio. Ó, 3 temas filé para sua prova. Belezinha? Agora sim, produção, vamos prosseguir. Olha lá, galerinha, a provinha do Enem, ela adora sistema sensorial. Não vou dizer assim, nossa, como cai sistema sensorial, mas bicho,
já caiu 2, 3 questõezinhas. E por que não dessa vez também aparecer para vocês? Já esteve lá presente, visão, audição, paladar. Galera, eu quero falar um pouquinho da audição então com vocês. Vamos nós? É fácil, dá uma olhadinha na figura. Jesus, já apavorei, calma lá. Produção, amplia pra galera ver rapidamente. Galera, o que vocês estão observando aí já está com todos os nomes bonitinhos, né? Só não colocamos os 2 últimos nomes dos nervos, que já já a gente põe. Mas dá uma olhada geral aí, ó. Tá com o nome de todas as estruturas bonitinhas. Belezinha? Pronto, produção, agora volta pra mim. Beleza, show de bola, olha lá. Galerinha, agora que você tá vendo aqui a figura, você tá observando aqui, ó, o pavilhão auditivo, que é a sua orelhinha, né? Fechou? Que a gente chama de orelha. Depois você tem um canal auditivo, ou também chamado de meato. Meato ou canal auditivo. Galera, a nossa audição, a estrutura da audição, ela vai ser dividida em 3 porções. O ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, tá? Quem é o ouvido externo? É o pavilhão ou cuba auditiva mais o canal auditivo, ou meato. Então, estes 2 componentes referem-se ao ouvido externo. O ouvido interno, ou porção timpânica, é composta de membrana timpânica, fechou? Além disso, você observa aqui comigo, ó, martelo, bigorna e estribo. São 3 ossículos que aqui estão presentes, associados à sua membrana timpânica. Este é o ouvido médio, beleza? Paulada, esse canal auditivo funciona como um tubo sonoro? Opa, você manja de física ou não? Isso aqui funciona como tubo sonoro, só que com uma das extremidades abertas, né? Você que é bom de física, você manja isso aí. Mas enfim, galerinha, a onda vai bater na membrana, ela vibra e os ossículos amplificam essa vibração e vibram essa regiãozinha aqui deste osso em caracol e destes ossículos aqui que são chamados de semicirculares. Então vamos lá? Paulada, quem são os canais semicirculares? Produção, aumenta de novo para mim, essa parte é importante, tá? Isso aí você vai ter que destacar, produção. Canais semicirculares, destaca o nome lá. São então aquelas alças que vocês estão observando aí na figurinha, né? Olha lá, alcinha, tal, bonitinha. Esses são os canais semicirculares. E associado a esses canais semicirculares, agora pode voltar para mim, né, produção? Olha lá, nós encontraremos aqui, ó, um osso em formato de caracol. Esse osso em formato de caracol é chamado de cóclea. Cóclea, beleza? Paulado, o que rola aqui dentro dos canais semicirculares e dentro da cóclea? Líquidos. Esses líquidos, eles são capazes de captar vibração e se deslocar lá no interior dessas tais estruturas. Moçadinha, claro que nós não temos tempo e nem necessidade de ficar explicando para você minuciosamente como que funciona. Mas é basicamente isso, ó. A onda vibra a membrana timpânica, que vibra os ossículos, que vibra, consequentemente, essa regiãozinha aqui, ó. Essa vibração é jogada para dentro da cóclea e permite deslocamento dos canais semicirculares. Fechou? Ótimo. Agora a ideia é o seguinte. Qual é o nome do nervo que está ligado nos canais semicirculares? Nós chamamos de nervo vestibular. Decora. Vem com paulada. Para você passar no vestibular, você tem que estar como? Equilibrado, perfeito? Portanto, o nervo vestibular, ele faz o que no seu corpo? Equilíbrio do corpo. Ah, entendi. Então, junto com o meu cerebelo, o nervo vestibular, associado aos canais semicirculares, que é o labirinto. Você já ouviu falar em labirintite? Quando você balança a sua cabeça para um lado, lá dentro dos canais semicirculares, o líquido desloca e isso é interpretado que você tem que contrair para segurar. Ah, então isso mantém nosso organismo equilibrado. Quando você tem a região interna lá inflamada, você está com labirintite. Então você começa a ficar meio com o pé redondo, né? Perde o equilíbrio. Isso, cai na fila do banco. É isso aí mesmo. Agora, olha lá. O último nervo, que é chamado de coclear, está associado à cóclea. Paulada, qual a função do nervo coclear? É esse sim. Este está associado com a audição. Aqui dentro desse nervo coclear, na parede dele interna, tem umas célulazinhas com os filamentos assim, ó. Quando a onda ela passa por esses filamentos vibram e são interpretados pela condição nervosa. Joga estas vibrações para o nervo, que joga consequentemente para o sistema nervoso central, e aí você identifica isso como audição. Se ligou? Então decora. Nervo vestibular, equilíbrio do corpo. Nervo coclear, audição. Rapaz, um detalhe, posso te mostrar? Agora é mais que bonitinho. Você tá vendo isso aqui, ó? Tubo auditivo. Tá vendo ou não? O tubo auditivo, ele
está conectado com a cavidade bucal. Ô louco! Você já reparou quando você está com pressão no ouvido? Você abre a boca? A pressão, ela desfaz, ela some esse incômodo do seu tímpano. Exatamente. Quando você abre a boca, você iguala as pressões tanto pelo canal auditivo quanto o tubo auditivo. Então as pressões são iguais, você perde, não sente mais aquela sensação de incômodo. Tem gente, moçada, eu particularmente não consigo, mas tem gente que consegue, via esse ducto, soltar arzinho pela orelha. Isso dentro da água, tampa a boca, o nariz e sai arzinho pela orelha. Então existe conexão. Fechou? Bicho, legal! Moçadinha, pronto. Dessa forma, adivinha? Eita, que beleza! Nós acabamos, moçada, a revisão para o Enem 2020, que vai acontecer em 2021. Bicho, ufa, que maratona, hein, meu? Conseguimos, falamos de um monte de assunto show de bola. E agora, produção, puxa aqui para perto de mim rapidinho. Ó, o papo agora é reto com todos vocês. Moçada, primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bicho, é sempre um imenso prazer estar aqui, poder ajudá-los. E do fundo do meu coração eu quero deixar um recado importantíssimo. Eu tenho certeza que você, mais do que ninguém, tem consciência do quanto você trabalhou ao longo do ano, do quanto você deixou de fazer coisas que talvez você tenha prazer para poder estar estudando. Eu tô arrepiado de te falar isso, moçada. E, portanto, você mais do que ninguém sabe o quão é valioso essa prova, o quão é valiosa essa prova para você. Portanto, o que eu peço para você é o seguinte: não deixe a peteca cair agora, moçada. Eu sei que nós estamos cansados, você não é o único que está cansado, eu também tô, todos nós estamos esgotados, mas a guerra, não gosto desse termo, mas a nossa conquista, ela está muito próxima. Então não desiste agora não. Eu acredito imensamente no potencial de todos vocês e é por esse motivo que eu estou fazendo isso aqui agora. Estou abdicando do meu tempo, do meu estudo, do meu intelecto, intensificamente dedicando para que vocês possam ter sucesso na provinha de vocês. Moçada, então, desejo uma ótima prova, do fundo do meu coração, aquela velha história, que você faça nestes 2 domingos as melhores provas da vida de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos, uma ótima prova do Enem e eu espero todos vocês me mandando recado com as aprovações. E claro, Paulada, você acertou de novo! Ah, moçada, isso é batata, tomara que realmente nós consigamos ajudá-los. Ó, um beijo no coração, até a próxima, valeu. Boa prova do Enem, fala tchau pra mim, galera, se liga na bio!